A primeira pergunta é relacionada mesmo ao currículo. Não ter um currículo é um erro? Sim, vamos dizer assim que o currículo ele é um documento, né? Um documento onde conta todo o nosso background de estudo e de trabalho. E para o pessoal que está aqui, não é só estudo e trabalho na Itália. Então, é todo o teu percurso, estudo, trabalho, fora da Itália também, porque eu vejo que muitas pessoas elas desconsideram aquilo que elas fizeram fora da Itália. Elas acham que os italianos não consideram. Então, assim, a primeira coisa de precisa ter currículo, sim, o currículo ele é fundamental, mas você precisa ter o currículo italiano, né? Então, esse é o primeiro erro, né? É você achar que vai pegar o teu currículo do Brasil, vai fazer Sim. uma tradução e vai usar ele. Não funciona. Sinto muito, mas não funciona. A gente tem Explica que isso pra usar. gente. Eu sendo tradutora, né, eu já falo, realmente tem que ser uma adaptação, né? Como dizer. Explica Exatamente, melhor porque isso. assim, ó, não é uma tradução literal. Então, Exato. assim, as pessoas não é colocar no Google ou pagar para um professor de italiano e traduzir, porque precisa ser contextualizado. Então, assim, quando eu tenho que Interessante. fazer o currículo, o que é que eu faço? Não é porque eu sou italiano que eu sei fazer um currículo, é toda uma outra coisa. Então, primeiro eu faço uma entrevista com a pessoa, de 1 hora, ou às vezes até muito mais do que isso, eu vou entender exatamente aquilo que a pessoa faz ou fazia no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Depois eu vou, depois que eu entendi o perfil da pessoa, aí eu vou traduzir isso para o contexto italiano. Então, Exato. traduzir com o nome do cargo e as principais atividades. Então, o que que acontece? O mercado de trabalho italiano, ele é super especializado. Então, aquilo que um brasileiro faz, tipo, 1.000 coisas, aqui vai ter 8 pessoas para fazer a mesma coisa que ela fazia lá, de uma forma muito mais profunda. Então, eu sempre uso o exemplo do digital marketing. Então, no Brasil, a gente tem o digital marketing. Aqui, a gente tem o digital marketing manager, o digital marketing content, o digital marketing strategy. Então, o que que isso significa dizer? Se eu pegar o meu perfil muito rico no Brasil, né, e somente transcrever ele, traduzir ele para o italiano vai ler, não vai entender ou não vai acreditar. Então a gente precisa, não é só traduzir, a gente precisa entender o contexto, o background italiano. A gente precisa pensar com a mente do selecionador. O selecionador que vai ler, vai entender e vai pensar o que do teu perfil. Então, assim, é um pouquinho mais Isso aqui é um complexo fake, do né? que vai pensar que é um fake, então é um pouquinho mais complexo do que fazer uma tradução, né? E Claro, imagino que, concordo. inclusive, você que faz tradução técnica, você precisa Nunca entender o faço currículo. contexto. Né? Você não vai, tipo, você precisa ter o Raramente. conhecimento da área, né? Tipo assim, se você vai Claro, fazer claro. um. É a minha área que eu Então, traduzo, claro. E como é que a não, é gente o pessoal. fica com esses ocasionais, né? Porque muita gente trabalha não com ocasionais, mas temporais, né? Esses trabalhos, sei lá, eu substituir uma maternidade durante 8 meses. 8 meses aqui, 6 meses ali, 7 meses lá. Como é que você age nesse caso? Então, eu tenho que realmente ver de Ver perto isso, é, mas não é visto bem quem trabalha 6 meses aqui, 3 meses aqui, mesmo oito que meses sejam aqui. preenchendo vagas, né? Porque realmente a pessoa está Isso. preenchendo, tá simplesmente uma gravidez vai voltar e ela vai ter que deixar o lugar, entendeu? Então, se é sempre a mesma função que ela está substituindo, aí eu aconselho fazer aquilo que eu falei antes. Você coloca as vagas todas em uma descrição só. Então, é isso que Claro. eu aconselho. E eu vou, inclusive, acrescentar uma outra coisa aqui que eu acho que é importante. Porque muitas vezes as pessoas trabalham sem contrato, né? Sim. E as pessoas sempre têm dúvida, eu deixo no currículo ou não deixo? Você deixa no currículo. Então, assim, independentemente se você tinha contrato ou não, você trabalhou e você adquiriu competências trabalhando. Então, é sempre considerado. Claro. O selecionador não tá nem aí. Tipo, é claro, no sentido que para ele não é um problema. Sim, Né? O claro, ele não vai importante é a ficar competência observando e que vai você tem. verificar se você trabalhou com Não. contrato ou não, né? Não é a questão O, dele. A diferença do Brasil, ele não vai ligar
para saber se você realmente trabalhou. Isso não significa dizer que você tem que mentir, né? Mas É o claro. italiano, ele não vai, ele acredita muito naquilo que você colocou no currículo. Ele Bom, vai é um documento oficial. desacreditar se você não souber explicar. Então, se a sua comunicação for terrível, daí você não vai inspirar fiducia. Aí Essa ele não vai também, né, já contratar sei, você. você já fala na comunicação não mais escrita, mas você está falando já da comunicação oral, né? Já no momento da Eu já entrevista.